Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há uma coisa que eu costumo dizer a todos os meus pacientes e a pessoas que entram em contato comigo, que em psiquiatria o senso comum, ou seja, aquilo que todo mundo sabe, aquilo que é voz corrente, rarissimamente, quiçá nunca, é bom senso. Psiquiatra é médico de doido. Não. Psiquiatra não trata só, como nenhuma especialidade médica, não trata apenas as situações extremamente graves. Ele vai tratar situações desde meramente não funcionais, disfuncionais, até patologias graves. Então, psiquiatra não é médico só de doido, ou seja, que é o nome popular que se dá aos transtornos mais graves. O psiquiatra cuida de várias outras situações que se referem à vida mental. Do mesmo jeito que cardiologia cuida desde uma hipertensão leve até desde um bate-cum diferente no coração que a pessoa sinta, até uma situação cardiológica grave. Isso é uma coisa do senso comum que não é bom senso. A segunda coisa de senso comum que não é bom senso é a pessoa se referir a estar fazendo um tratamento de transtorno de pânico, por exemplo, e diz: eu estou tomando antidepressivo. Isso é uma informação que o senso comum usa, que muitas vezes é vamos dizer assim, um equívoco nosso em psiquiatria. O remédio que se trata transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, TOC e transtornos depressivos, há uma família enorme, que é a família mais comum de ser usada, que ela tem função para essas três coisas em psiquiatria. Quando o diagnóstico da pessoa é um episódio depressivo, a medicação que se usa para ela é um antidepressivo. Mas essa mesma medicação, se a pessoa tiver o diagnóstico de transtorno de pânico, ela será usada não como antidepressivo, porque a pessoa não tem depressão, mas será usada como um ansiolítico. E se a pessoa tiver TOC, essa mesma medicação que foi útil para a depressão, foi útil para a ansiedade, também é indicação para tratamento de TOC. Uma outra situação. O transtorno afetivo bipolar, em que a pessoa tem, ao longo da vida, ela tem alterações ao longo da vida de episódios de depressão e episódios de elevação patológica de humor, que é aquilo que nós denominamos de mania ou hipomania, dependendo da gravidade. Uma das medicações, ou talvez a medicação padrão no mundo todo, é o carbonato de lítio. Mas o lítio é usado, e como o lítio ele tem ações no organismo que precisam ser monitorizadas, então a pessoa que usa lítio frequentemente faz dosagem de lítio no sangue. Por que se faz dosagem de lítio? Porque quando nós prescrevemos o lítio, ele tem uma faixa de medida no sangue em que é terapêutica, que é útil. Ele tem uma faixa de medida que nós precisamos ficar atentos, que pode produzir efeitos adversos mais sérios, ou seja, já é o nível tóxico dele. Então a pessoa precisa ser monitorizada, porque precisa estar numa faixa que de um lado seja terapêutica e do outro lado esteja controlado para não atingir os níveis tóxicos da medicação, como todo remédio. Mas quem não usa lítio não tem por que fazer dosagem de lítio. Ao contrário, eu já presenciei e já vi inúmeros exames solicitados para uma pessoa que não usa lítio, como se fosse um diagnóstico, né? Ou seja, eu fiz a litemia, que é o nome do exame da dosagem do lítio, e deu baixo, e aí disseram que eu estou com depressão. Não, isso é uma informação 132% falsa.
A pessoa habitualmente não tem lítio no organismo. Só se dosa lítio quando a pessoa está tomando lítio por tratamento. Só assim. Não é porque a pessoa tenha um nível baixo de lítio que a pessoa tem um transtorno bipolar, tem um transtorno de humor, tem transtorno depressivo. Não. O tratamento do transtorno afetivo bipolar é feito com lítio. Como o lítio ele pode flutuar muito no organismo, então ele precisa ser dosado. É só e exclusivamente nessa circunstância. Se eu, por exemplo, eu não tenho um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, logo eu não tomo lítio, logo se porventura eu fizer a dosagem de lítio, claro que dará baixo. Por quê? Porque não existe lítio no organismo. O lítio só existe quando nós tomamos para tratamento. Segundo, quando nós usamos o lítio em dose farmacológica. Então o lítio, simplesmente tomado oralmente, fazendo parte de alimentação, ele não tem efeito clínico sobre o transtorno afetivo bipolar. Associado com isso, existe uma outra coisa que parece ser mais científica, mas continua sendo um equívoco absurdo, que é fazer dosagem de serotonina no sangue como diagnóstico para a depressão. O psiquiatra absolutamente não faz isso, porque ele sabe que a dosagem de serotonina do sangue não tem nenhuma correlação com a serotonina cerebral. E que não é simplesmente como o paciente às vezes informa, eu acho que eu devo estar com a serotonina baixa porque eu estou deprimido. As coisas não são tão simples na farmacologia dos transtornos de humor. Não é porque a pessoa está baixo um nível de serotonina. Serotonina existe no organismo todo, mas a serotonina cerebral, o nível dela é diferente. Ela no cérebro, no sistema nervoso central, ela é diferente do porquê. Porque existe uma barreira chamada barreira hematocefálica que não permite a circulação. Então a serotonina cerebral é produzida lá como um neurotransmissor. Esse termo significa que todas essas palavras que vocês usam, dopamina, noradrenalina, serotonina, elas não têm efeito por si. Não é porque eu estou com dopamina baixo, esse remédio tem dopamina, minha dopamina cresceu. Não é isso. A dopamina é simplesmente um mensageiro. A noradrenalina, a serotonina e vários outros, múltiplos outros, eles são mensageiros que fazem com que a mensagem dentro do cérebro, nossos neurônios, eles não se tocam fisicamente. Não existe continuidade de um neurônio com o outro. O que acontece é que, como existe um espaço, que é um espaço virtual, porque ele é tão pequeno, mas é um espaço, não há contiguidade, para fazer a comunicação da mensagem que vem pelo neurônio, para ele pular, para passar para o outro neurônio, a gente precisa desses transmissores, que são os mensageiros. Então essa substância liberada aqui, ela vai cair nesse espaço e tocar aqui, continuando a mensagem. Portanto, não é simplesmente dopamina alta, dopamina baixa. Não é simplesmente isso aqui contém dopamina, isso vai aumentar a minha dopamina. As coisas não são dessa forma, que o senso comum diz. E por isso que eu volto a repetir, senso comum não é bom senso. A serotonina não precisa ser dosada para diagnóstico psiquiátrico, porque não há correlação entre a serotonina circulante no sangue e a serotonina que está no sistema nervoso central, no cérebro. E mesmo lá, não é tão simples assim uma questão de baixo ou alto. É mais uma disfunção que existe lá, e a dopamina não funciona, a serotonina não funciona de por si só. Elas são transmissoras de um impulso elétrico. Claro que esse papo que eu estou trazendo aqui muitas vezes fica muito técnico, mas o resumo é o seguinte:
Lítio só se dosa se a pessoa estiver usando lítio, exclusivamente, só isso. Não existe outra situação para se dosar lítio. Serotonina para efeito psiquiátrico, não se dosa serotonina como diagnóstico. Também a ingestão oral, simplesmente de coisas que levem a aumento de serotonina circulante, não vão produzir nenhum efeito cerebral, porque existe uma barreira entre a serotonina circulante no sangue e a serotonina que existe no nosso cérebro. Mais um dos sensos comuns. Existem outros sensos comuns que não são farmacológicos, mas são sensos comuns que atrapalham. Por exemplo, eu me referi a toque há pouco tempo. O que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo são fenômenos que acontecem na esfera mental, que nós chamamos de obsessivos, porque pode ser simultâneo ou pode não, só um dos dois, ou fenômenos que acontecem na esfera comportamental, que nós chamamos de compulsivos. O que caracteriza o fenômeno obsessivo compulsivo é uma dúvida, é um pensamento de dúvida que não é a dúvida racional. Por exemplo, a porta está fechada, eu sei que está fechada, mas eu tenho um pensamento que ela pode estar aberta e tenho que levantar-me para verificar. E lá chegando, verifique, e ao voltar a dúvida volta. Então a dúvida é obsessiva, mas o ato de fechar é compulsivo. Então, isso não se resolve com força de vontade. Isso não é mania. Aliás, há outro senso comum. As pessoas chamam essas coisas que fazem parte dos pensamentos obsessivos e dos rituais compulsivos, essa pessoa tem manias. Não, isso não é mania. Mania em psiquiatria é aquilo do transtorno bipolar. É a elevação patológica de humor. Isso é um ato ou um ritual compulsivo. E que isso não pode ser resolvido simplesmente por força de vontade, tipo, se você quiser, você resolve. Mas é uma das coisas que o senso comum se refere, e muitas vezes transformando a pessoa que tem um ritual compulsivo numa situação de hilariante para quem está escutando, para quem está vendo, e terrivelmente constrangedora para quem tem algum problema. Não é uma questão de controle. Se ele pudesse controlar, não seria toque. Mas toque não tem nada a ver não tem nada a ver com doença mental, não tem nada a ver com basta você se esforçar que você consegue. É outro equívoco. Em resumo, psiquiatria é tão cheia de equívocos das pessoas em relação a nós, e muitas vezes a dificuldade que nós temos de passar para as pessoas os conceitos que a psiquiatria tem. Porque, como de resto, todas as palavras que nós usamos em psiquiatria são conhecidas, mas os conceitos psiquiátricos não o são. Então as pessoas terminam usando a palavra, mas nem conceitos próprios. Por exemplo, aqueles que eu me referi, dopar, o médico quer dopar a pessoa. Eu não vou no médico psiquiatra não, que ele vai me dopar. Dopar, ou seja, sedar profundamente uma pessoa, é um recurso em algumas circunstâncias da medicina como um todo, quando o paciente precisa ser contido de alguma situação, vamos similar. O que seria o equivalente do dopar? É a anestesia geral. E por que se faz a anestesia geral? Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia e não pode se movimentar. O equivalente do dopar, ou seja, a sedação profunda, só pode acontecer em psiquiatria, ou só vai acontecer quando o quadro psiquiátrico do paciente é tão grave, no sentido da agitação, que ele precisa ser contido. Mas não é a intenção básica do psiquiatra. Em resumo, embora hoje seja quarta-feira, mas já aconteceram alguns desses equívocos essa semana, eu estou lembrando a vocês que qualquer dúvida que você tenha, pergunte primeiro ao psiquiatra, em lugar de supor que o senso comum que todo mundo sabe significa alguma coisa séria cientificamente em psiquiatria. Tchau.